Graça e paz, meu irmão. Deus te abençoe. Seja bem-vindo a mais uma escola bíblica dominical aqui na Terceira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Estamos dando início, e continuidade ao nosso estudo sobre o Sermão do Monte. E hoje eu quero continuar trazendo uma palavra para você lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Então, você que está com a sua Bíblia aí, queria convidar você a acompanhar comigo a leitura, Mas antes da gente fazer a leitura da Palavra de Deus, queria falar para você que está me assistindo, me ouvindo, não deixe de acompanhar as outras lições da Escola Bíblica Dominical, Sermão do Monte, para que você não venha perder a sequência do nosso estudo. Por mais que o Sermão do Monte ele é dividido em várias etapas e ele acrescenta muito para a nossa vida, mas é muito bom também quando a gente pega essa sequência, lá desde o início. E hoje nós vamos estar falando aqui a respeito dos tesouros no céu. As riquezas e a maneira como que a gente lidar com isso. Então, se o seu tesouro é dinheiro, o seu coração está relacionado somente às coisas materiais. E na lição de hoje nós vamos falar também um pouquinho, o próprio Sermão do Monte, nesse texto que nós vamos ler aqui, a partir do versículo 19, é cair por terra realmente o Evangelho da Prosperidade, onde que as pessoas só buscam interesses e só buscam o reino de Deus para suprir as suas necessidades financeiras, mostrando aí onde está o seu coração, Não no reino de Deus, não para poder glorificar a Deus, e também não somente aqueles que buscam interesses financeiros, mas aqueles também que têm uma condição financeira boa, que trabalham muito bem, e a maneira como administram, o seu dinheiro, não para a glória de Deus, mas unicamente para si, benefício próprio e pronto. Então, vamos dar início aí? Vamos fazer a leitura, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. A palavra de Deus fala: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não a roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, para a gente dar início hoje à nossa escola bíblica dominical, queria orar, para a gente poder começar. Deus abençoe a nossa vida, nos dê clareza a respeito da lição de hoje. Abençoe cada irmão que está assistindo neste momento a escola bíblica dominical, que as palavras, que as lições, que o nosso estudo venha servir para continuar edificando e trazendo clareza e sabedoria, Deus, na nossa caminhada, na nossa condução aqui, ó Deus. Que o Senhor nos abençoe no estudo de hoje, em nome de Jesus. Então vamos dar início ao nosso estudo do Sermão do Monte, Lá no livro de Mateus, capítulo 6, como nós já lemos, do versículo 19 ao 24, nós vamos tratar de um assunto muito difícil e na qual temos grandes dificuldades quando se trata de desapegar, muitas vezes, das coisas. E vamos falar de materialismo e da providência divina, de Deus. Então, quero pedir para você, primeiramente, abrir o seu coração hoje e pedir que o Espírito Santo de Deus venha trazer compreensão e paz para que o nosso estudo de hoje não seja apenas mais um estudo de teoria ou demagogia, mas que venha ser algo prático e constante na sua vida diária e na vida de você, meu irmão. Então, você já percebeu que nós estamos
acostumados a dividir a nossa vida em duas partes, espiritual e muitas vezes material. Mas na palavra de Deus, nós precisamos aprender que Jesus ele não faz essa divisão de material e espiritual. Em vários de suas parábolas, ele vai deixar bastante claro que uma atitude correta em relação à riqueza é a marca da verdadeira espiritualidade. Falando um pouquinho dos fariseus, como nós já falamos várias vezes utilizando ele como exemplo, eles cobiçavam, eles usavam a religião para poder ganhar dinheiro, conforme lá no livro de Lucas, capítulo 16, versículo 14. Os fariseus que amavam dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Então, dessa forma, precisamos acreditar que se temos a verdadeira justiça de Cristo, em nossa vida, também nós teremos uma atitude correta em relação aos bens materiais que o Senhor confiou a cada um de nós essa responsabilidade. Em momento algum, Jesus ele vai exagerar ou incentivar a pobreza ou crítica ao enriquecimento legítimo. Ou seja, Deus fez todas as coisas, inclusive comida, as roupas, os metais preciosos, e declarou que todas as coisas que fez são boas, conforme lá na criação, no capítulo 1, versículo 31 de Gênesis, quando Deus está criando as coisas. Deus sabe que precisamos de certas coisas para poder sobreviver. De fato, é Deus quem tudo nos proporciona ricamente para o nosso deleite. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Temos que entender que não é errado possuir coisas, bens, mas é errado permitir que essas coisas nos possuam, sendo esse um dos grandes problemas do mundo e da atualidade, onde guerras são travadas, há problemas em família e por aí vai, através de interesse, onde que muitos possuem e têm unicamente como objetivo as questões materiais. Você já percebeu também que o pecado e a idolatria é tão perigoso quanto a hipocrisia? É para isso que nós encontramos várias advertências contra a cobiça ao longo da Bíblia. Êxodo capítulo 20, versículo 1, quando fala dos 10 mandamentos. Salmo 119, versículo 36, onde a palavra de Deus fala: inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. A gente poderia continuar citando vários versículos bíblicos, ligados à idolatria e as suas consequências que causaram na Bíblia. Então, por isso, Jesus vai nos advertir sobre o pecado de viver em função dos bens materiais, e ele chama a nossa atenção para as tristes consequências daqueles que vivem na cobiça e na idolatria. Então, a primeira lição que podemos aprender hoje em nosso estudo da EBD, do assunto que estamos tratando, é o cuidado para não nos tornarmos escravos das coisas materiais. Por isso que no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 ao 21, a palavra de Deus vai falar que o materialismo, ele escraviza o coração. Nos versículos 22 e 23, a mente, e no versículo 24, a volição. Mas o que é isso, volição? Bem, volição é uma ação de escolher ou decidir, é como um processo cognitivo e racional na qual um indivíduo ou uma pessoa ele vai se decidir sobre algo e praticar uma ação em particular. Até podemos nos tornar prisioneiros de coisas materiais, mas sempre há uma segunda opção. Nessa segunda opção, a palavra de Deus diz que podemos e devemos ser libertos e ao mesmo tempo ser controlados pelo Espírito de Deus. Meu irmão, se o meu coração, se o seu coração, se o nosso coração ama as coisas materiais e coloca o lucro
aqui sempre nessa terra, acima dos investimentos que devemos fazer lá do céu, o único resultado que nós vamos obter possível que vamos ter aqui nessa terra é algo trágico e prejuízo. Eu falo de um grande prejuízo, não é pequeno, mas é muito grande. Meu irmão, os tesouros da terra, eles podem e devem ser usados para Deus. Mas se nós ajuntarmos riquezas para nós mesmos, pensando em suprir apenas nosso único interesse, logo deve acender um alerta que está lá no versículo 21 sobre nós. O que diz o versículo 21 sobre esse alerta? Pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então nós precisamos mudar o rumo dessa curva. Caso contrário, perderemos esses bens. E junto com eles, o nosso coração também. Em vez de enriquecimento espiritual, nós vamos experimentando empobrecimento. O que significa acumular tesouros no céu dentro de um ponto de vista bíblico? Isso quer dizer que usar tudo o que temos para um único objetivo, para a glória de Deus. O desapego às coisas materiais da vida. Também significa medir a vida pelas verdadeiras riquezas do reino e não pelas falsas riquezas, deste mundo ou que ele pode nos proporcionar, nos oferecer. A riqueza não escraviza apenas o nosso coração, como vemos no texto, mas também a mente. Nos versículos 22, versículo 23, a palavra de Deus usa a imagem do olho com frequência para poder apresentar as atitudes da mente, ou seja, se os seus olhos estão devidamente focados na luz, o corpo pode realizar seus movimentos de maneira correta. Mas a visão desfocada e dupla vai resultar em movimentos confusos. Você já percebeu que é extremamente difícil a gente avançar enquanto tentamos olhar em duas direções ao mesmo tempo? Se o nosso objetivo de vida é correr atrás do enriquecimento material, nós vamos experimentar uma grande e imensa escuridão interior. Mas se o nosso principal objetivo e o alvo é servir a Deus e glorificá-lo, meu irmão, vai haver luz interior em vez de escuridão. Mas quando há escuridão, onde deveria haver luz, estamos sendo controlados pelas trevas, pois as perspectivas, elas sim vão determinar os resultados. E por fim, o materialismo, ele pode também nos escravizar. A nossa vontade é aquilo que nós lemos no versículo 24. Não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou Jesus Cristo é o nosso Senhor, ou dinheiro. Trata-se de uma questão de volição, como eu falei antes, Orar, os que querem ficar ricos caem em tentação e se lá. Ora, conforme está lá em 1 Mateus capítulo 6, versículo 9, ele chama a nossa atenção. Se Deus concede riquezas e nós usarmos para a glória dele, então as riquezas são bênção. Mas se desejamos enriquecer e vivemos de acordo com essa perspectiva, pagaremos um alto preço pelas riquezas que buscamos. Que Deus te abençoe através desse estudo. Quero te convidar, a você que perdeu os demais estudos da nossa Escola Bíblica Dominical, que você acesse o link que vai estar na descrição embaixo desse vídeo. Você pode acessar e acompanhar os outros estudos da nossa Escola Bíblica Dominical sobre o Sermão do Monte. Eu oro para que essa palavra
ela possa entrar no seu coração, na sua mente, que isso possa trazer alegria, que isso possa trazer clareza. Essa palavra de hoje, quando nós falamos a respeito dos bens materiais e da riqueza, isso nos ajuda a entender também aquilo que a gente vê espalhado, né? Pelo nosso país e pelo mundo, o Evangelho da Prosperidade. Pessoas que vão buscando riquezas, as pessoas que vão buscando, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo tão difícil, né? Que várias pessoas têm perdido o emprego, têm perdido a renda, e antes disso também, né? O desespero, a ganância e a angústia, né? Também de buscar sempre coisas materiais e riquezas materiais na terra, e usa a igreja também como um processo para essa caminhada. Então, assim, quero dizer para você que quando nós lidamos com as questões materiais, com riquezas, tudo aquilo que Deus tem criado, nós devemos desfrutar sim, mas desfrutar com temor, com sabedoria, e para que tudo isso que o Senhor tem nos proporcionado, toda essa riqueza, ela tem um único objetivo, como nós já falamos, para a glória de Deus. Se a sua riqueza não tem glorificado a Deus, já está errado. Você tem acumulado riqueza aqui na terra. Se aquilo que você tem adquirido durante toda a sua caminhada, durante toda a sua vida, só tem servido para construir monumentos, para construir uma riqueza, também está errado. E isso é algo bastante claro quando você vê uma família tão rica, onde que talvez aquele pai trabalhou a vida inteira com o único objetivo de acumular dinheiro e riqueza, e aí no leito, no momento de morte, ali na beira do caixão, o que a gente vê é briga, né? Um brigando com o outro para poder ver com quem vai ficar, a divisão de bens, a riqueza do papai, da mamãe, e aí a gente percebe que de nada adianta se não tiver um único objetivo para poder glorificar a Deus. E que possamos ter isso. Não ir à igreja unicamente com o objetivo de buscar riquezas materiais, como muitos têm feito em várias igrejas do Evangelho da Prosperidade, e também agora nesse momento, né, Evangelho Coach. Então, assim, que o Senhor continue te abençoando. Quero orar pela sua vida, para que você coloque as suas finanças, a sua renda, o seu investimento, a sua vida diante do Senhor, para que você possa ter sabedoria na maneira como que você investe, na maneira como que você contribui, na maneira como que você tem administrado as suas finanças. Deus, obrigado por hoje. Obrigado pela vida desse irmão que está me assistindo nesse momento. Que esse estudo de hoje possa trazer clareza no coração dele. Obrigado pela sabedoria que o Senhor tem nos dado e nos proporcionado para poder administrar as finanças, o dinheiro, os bens. E a Tua palavra ela é bastante clara, e, ó Deus, em poder nos ensinar e nos orientar como devemos fazer isso. Coloca isso no nosso coração, ó Deus. Que a nossa riqueza não venha estar nas coisas materiais, mas que venhamos investir de maneira pesada nas coisas do reino do Senhor e no céu, ó Deus. Obrigado por esse estudo. Abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Para você que está me assistindo, quero te convidar a hoje você participar do nosso culto às 18 horas através do Facebook. Então, que o Senhor Jesus continue te abençoando ricamente, em nome de Jesus.